pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem, todos com muita saúde. Bom, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem diferente do que vínhamos falando nas últimas semanas, né? Nós concluímos o assunto de tempos verbais e hoje nós vamos começar o assunto de conjunctions, que são as conjunções, tá? Da mesma forma que no português, nós também temos conjunções em inglês. E as conjunções são palavras que ligam duas orações ou termos similares, né? E a gente vai falar sobre os três tipos de conjunções que nós temos em inglês. As conjunções coordenativas, as conjunções correlativas e as conjunções subordinadas, tá bom? Nós vamos começar então com as conjunções coordenativas. Fiz um roteirinho que nós vamos seguir nessa aula e que vocês também vão receber no nosso grupo do WhatsApp, ok? Bom, então as conjunções coordenativas, elas são palavras que ligam orações independentes, tá? Mas que tenham a mesma função gramatical. Ou seja, substantivo e substantivo, elas ligam substantivos, frase verbal com frase verbal e assim por diante. Elas ligam orações independentes que tenham a mesma função gramatical, ok? E normalmente as conjunções coordenativas, elas ficam entre as orações, tá? E antes da conjunção, é comum nós utilizarmos vírgula, ok? Vamos aos exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Algumas das conjunções coordenativas que eu separei foram for, and, nor, but, are, yet ou so, ok? Vamos estudar cada uma delas um pouquinho. Então, for, no sentido de explicação, pode ser um sinônimo de because. Por quê? O porquê de algo, ok? Então, vamos aqui ao exemplo. I believe him, for surely he wouldn't lie to me. Então, eu acredito nele porque ele não mentiria pra mim, tá? Então, for, conjunção for, neste sentido de explicação, é uma conjunção coordenativa, sinônimo de because, que também é porque, ok? A próxima conjunção, and. And tem o sentido de adição, e, ok? Da mesma forma que nós utilizamos em português. Então, we went to the supermarket and to the drugstore. Então, nós fomos ao supermercado e à farmácia, ok? And. Nor. Nor, normalmente a gente usa para ligar duas sentenças negativas, tá? Então, por exemplo, they seemed neither surprised nor worried. Então, eles não pareciam nem surpresos, nem preocupados, tá? Então, eu tenho duas opções e as duas são negativas. Então, nor. Nor, they seemed neither surprised nor worried. Eles não pareciam nem surpresos, nem preocupados, ok? Mais um exemplo. She doesn't like us, nor does he. Então, ela não gosta de nós, nem ele, tá? Então, duas sentenças negativas, tá? O nor tem esse sentido de nem. Nem isso, nem aquilo, ok? But é o nosso mas, né? Porém, contudo, oposição, contraste, tem esse sentido de contraste, de oposição. I want to go, but I'm tired. Então, eu quero ir, mas estou cansada, tá? E a gente também poderia usar o but, sendo uma conjunção, em um outro sentido. Everyone is going, but me. Então, todos irão, exceto eu. Então, but, além desse sentido de contraste, oposição, ele também pode ser utilizado como exceção. Então, everybody's going but me. Então, todos irão, menos eu, exceto eu, ok? Mais uma, or. Or tem o sentido de alternância, é o nosso ou, ok? Do you prefer going out or staying at home? Então, você prefere sair ou ficar em casa, ok? O yet, que também tem o sentido de oposição ou ressalva. He is very smart, yet he seems like he doesn't know that. Então, ele é muito inteligente, muito esperto,
Porém, parece que ele não sabe disso. Ele parece não saber disso, tá? Então esse yet tem esse sentido também de oposição a ressalva, tá? O nosso porém nesse exemplo. So mostra que a segunda ideia, né? A segunda ideia da frase é o resultado da primeira. So, tá? Então, ideia de resultado. We are going to meet later, so I'll rest a bit. Nós vamos mais tarde, então vou descansar um pouco. Então, a segunda frase, a segunda ideia, ela é resultado da primeira. Como a gente vai mais tarde, eu vou descansar um pouco, ok? Essas foram as coordinating conjunctions, as conjunções coordenativas. Nós vamos agora às correlative conjunctions, tá? Que são as conjunções correlativas, tá? E assim como as conjunções coordenativas, as correlativas, elas também ligam orações independentes que tenham a mesma função gramatical. Mas elas sempre aparecem em pares, são sempre duas palavrinhas, tá? Apesar de elas não aparecerem uma ao lado da outra, elas sempre são pares. Vamos aos exemplos para vocês entenderem melhor. São elas: both and, either or, neither nor, not only but also, as, so as e whether or. Vou explicar melhor cada uma delas. Então, both and. I'd like to go visit both Portugal and Spain. Tá? Então, eu gostaria de visitar tanto Portugal quanto Espanha, ou eu gostaria de visitar Portugal e Espanha, tá? Então, both and, a gente está falando de duas coisas, né? E esse sentido de adição. Both and. I'd like to visit both Portugal and Spain. Estou falando de dois países. Eu gostaria de visitar Portugal e Espanha, ok? Either or. We can go either by subway or by bus. Ok? Então, nós podemos ir de metrô ou de ônibus. Nós temos duas opções. We can go either by subway or by bus. Tá? Então, quando a gente utiliza o either or, nós estamos falando de opções. Nesse caso, estamos falando de duas, tá? Either by subway or by bus. Nós podemos ir de metrô ou de ônibus. Neither nor. She could neither eat nor sleep. A gente utiliza o neither nor quando queremos falar sobre também opções mais negativas, tá? Então, neste caso, she could neither eat nor sleep. Ela não pôde nem dormir, nem comer, tá? São duas opções, duas coisas que ela não pôde fazer, que ela não conseguiu fazer, ok? Neither eat nor sleep. Nem dormir, nem comer, ok? Not only, but also. They are not only friendly, but also trustful. Então, eles são não só simpáticos, como também confiáveis, ou mas também confiáveis, tá? Então, not only, but also. Eu estou falando, neste caso, de pessoas simpáticas, amigáveis e confiáveis. Então, não só uma coisa, mas também outra coisa, ok? As, so as. Exemplo. He is as smart as his brother. Então, ele é tão inteligente quanto seu irmão, tá? Então, tanto uma coisa quanto outra. Whether or. Whether we study or not, the task is going to be hard, tá? Or difficult. Se estudarmos ou não, a prova vai estar difícil. Então, esse whether or é o se ou. Então, se estudarmos ou não, a prova vai estar difícil. Whether we study or not, the test is going to be difficult or hard. Ok? E estas foram as correlative conjunctions, que são as conjunções correlativas, tá? Que são essas de parzinho, sempre duas palavras, mesmo que elas não estejam juntas, né, uma ao lado da outra na frase, elas aparecem em pares para formar o sentido da frase, ok? Agora nós vamos às
subordinating conjunctions, que são as conjunções subordinativas, ok? Como todas as conjunções, elas também servem para conectar orações, porém elas conectam orações dependentes, ou seja, orações que não são completas por si mesmas, elas precisam de um complemento, tá? E as conjunções subordinativas, elas aparecem no início da oração dependente. Vamos entender melhor. Então, são várias, eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui. E coloquei muitos exemplos também no nosso roteirinho, na nossa apostila que vocês vão receber no grupo, tá? Então, por exemplo, after, que pode ser após ou depois. I went home after the class finished. Então, eu fui para casa depois que a aula terminou, ok? Então, o after, que é o nosso depois, ele vai ligar essas duas sentenças para explicar quando eu fui para casa. Eu fui depois que a aula terminou. Although, though, even though, que é o apesar de, embora, ainda que. She went to the party even though I told her not to. Então ela foi à festa mesmo que, embora, né, tanto faz, mesmo que ou embora, eu tenha dito para ela não ir, ok? Então é o although, though, even though. São três com o mesmo significado, tá? A gente pode escolher qual usar na frase, depende muito do contexto, mas os três significam apesar de, embora, ainda que, ok? As, que pode ser enquanto, assim que, logo que, como, porque, à medida que. Então, he left the store as he saw the price tag. Então, ele saiu da loja assim que viu as etiquetas, os valores, né, os preços nas etiquetas, ok? As if, as though, que pode ser como se. They behaved as if nothing had happened. Então, eles se comportaram como se nada tivesse acontecido. As if or as though, ok? As so long as provided that, que significa contanto que ou desde que, ok? I'm going with you as long as you promise you're not going to drink, tá? Então eu vou com você contanto que você me prometa que não irá beber. Então, as long as ou so long as ou provided that significa contanto que, desde que, ok? Uma condição. Because we didn't go because we had to study. Por quê? Nós não fomos porque precisamos estudar. Ok? Mais alguns exemplos. São várias conjunções subordinativas. Despite, in spite of, que é o apesar de, ok? Despite what he says, I like you. Então, apesar do que ele diz, eu gosto de você. Apesar de, ok? Despite or in spite of. However, nonetheless, nevertheless, notwithstanding. São conjunções subordinativas super formais, tá? Nós utilizamos em textos, é bem difícil nós utilizarmos em falas do dia a dia. Nós utilizamos mais em textos, em redações, tá? However, nonetheless, nevertheless, notwithstanding, que significa que são o nosso mas mais chique. Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, aqueles que a gente decora na escola, né? Então, I'm not feeling good, however, I won't stop studying. Então, eu não estou me sentindo bem. Contudo, however, não vou parar de estudar, ok? Então, estes são bem formais, para texto mesmo, escrita, e eles significam mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá? However, nonetheless, nevertheless, notwithstanding, ok?
Once, uma vez que, desde que, já que, assim que, tá? Once you learn how to ride a bike, you never forget, tá? Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais se esquece, tá? Então, uma vez que, once. Otherwise, e aí a ideia de contrariedade. Então, do contrário, se não, caso contrário. Então, I'll pay attention, otherwise I will not understand. Tá? Então, eu vou prestar atenção, caso contrário, não vou entender. Since, já que, visto que, como e desde, ok? Let's go home since the class is over. Então, vamos para casa já que a aula terminou, a aula acabou, ok? Eu coloquei mais alguns exemplos para vocês, mas são exemplos simples, tá? Que eu deixei aqui na apostila para vocês. Só para o vídeo não ficar muito extenso, não tem nada de muito complicado sobre essas conjunções, eu deixei tudo bem explicadinho aqui pra vocês, mas algumas conjunções que se repetem alguns significados, tá? Então deem uma olhadinha bem a fundo na apostila. E é isso, esse conteúdo é bem mais tranquilo do que os de tempos verbais, né? E é um conteúdo que a gente também utiliza bastante e que ajuda bastante a compreender o sentido dos textos que nós lemos, tá bom? Espero que essa aula ajude vocês. Então é isso. Muito obrigada, nos vemos. Bye, bye.